E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, tá por trás de um monte de coisa na nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta. Os atos administrativos. Pensa neles como o motorzão que faz a máquina do governo andar. A gente vai praticamente dissecar como é que eles funcionam. Para a gente começar a esquentar, pensa aí, uma carteira de motorista, um alvará para construir uma casa, até aquela multa chata de trânsito, o que tudo isso tem em comum, hein? Pois é, a resposta é que todos eles são atos administrativos. São exemplos clássicos. De forma bem simples, são as ferramentas que o Estado usa para criar, mudar ou até acabar com direitos e deveres na nossa vida. Ok, agora que a gente já viu uns exemplos do dia a dia, fica mais fácil, né? Mas vamos para o conceito mesmo. O que de fato a lei diz que é um ato administrativo? Bom, a definição mais técnica é essa aí, mas vamos traduzir isso. Basicamente é o seguinte: é uma declaração de vontade que vem só de um lado, o do Estado. Ou seja, ele decide, não precisa da nossa concordância. Outra coisa, o efeito é imediato e tem que estar sempre de acordo com a lei. E, o ponto-chave, se a gente achar que está errado, dá para questionar na justiça. Isso é fundamental. E para um ato administrativo ser válido, ele precisa ter uma anatomia certinha. São 5 elementos essenciais. Pensa neles como se fossem os órgãos vitais de um corpo. Se faltar um, já era. O ato todo pode ser considerado inválido. Olha, e para quem estuda para concurso, essa parte aqui é ouro, hein? Para não esquecer nunca mais esses 5 elementos, tem um mnemônico famoso, CONF, FOR, MOB. É uma mão na roda para memorizar. Bora ver o que cada pedacinho significa. Aí, ó, o CONF-FOR-MOB decifrado. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cada um desses é obrigatório, não tem como fugir. Vamos dar uma olhada em cada um, começando pela competência. Competência. É bem simples, na verdade. É sobre o quem. Quem é que tem o poder, a autoridade legal para fazer aquilo. A lei define direitinho qual agente público ou qual órgão pode fazer o quê. E detalhe, não dá para abrir mão dessa competência, não é opcional. Depois vem a finalidade. Essa aqui responde o porquê. Todo, e eu digo todo ato administrativo, tem que mirar no interesse público. Não tem exceção. Além desse objetivo maior, a lei ainda costuma trazer uma finalidade mais específica para cada tipo de ato. Terceiro elemento, a forma. Essa é o como. Qual é o jeitão, o procedimento que o ato tem que ter para aparecer no mundo? Geralmente a regra é clara, tem que ser por escrito. Por quê? Para dar transparência e segurança para todo mundo. Agora, o motivo. O que é isso? É basicamente o que aconteceu. São as situações de fato, da vida real, e também as bases legais que fizeram a administração tomar aquela atitude. É a justificativa, o porquê daquilo estar acontecendo. E para fechar os 5, o objeto. Esse é fácil de entender, é o que o ato faz. É o efeito prático e imediato. Por exemplo, o objeto de uma multa é te dar a obrigação de pagar. O de uma licença é te dar o direito de fazer alguma coisa. É a consequência direta. Beleza, já entendemos a estrutura, a anatomia do ato, agora a gente vai para uma parte muito legal que são os atributos. Pensa neles como superpoderes. São características que dão uma força especial para os atos administrativos, uma força que um contrato normal entre pessoas não tem. E são 3 esses superpoderes. O primeiro é a presunção de legitimidade. Quer dizer que todo ato administrativo já nasce com uma fama de que é legal e válido, até que alguém prove o contrário. O segundo é a imperatividade. Ele vale para todo mundo, quer a gente concorde, quer não. E o terceiro, que é bem forte, é a autoexecutoriedade. Com ele, a própria administração pode executar suas decisões. Por exemplo, demolir uma construção irregular sem precisar esperar um juiz mandar. É poderoso. Mas olha, nada dura para sempre, né? E com os atos administrativos não é diferente. Eles também têm um fim. A gente vai ver agora as 2 principais formas de um ato deixar de existir, o que é uma parte super importante do ciclo de vida dele. E aqui a diferença é gigantesca, presta atenção. A anulação rola quando o ato é ilegal, nasceu com defeito. O efeito dela é retroativo, o famoso ex tunc. É como se a gente apertasse um botão de desfazer. Tudo volta a ser como era antes. Já a revogação é diferente. Ela acontece por conveniência, sabe? O ato era legal, mas não é mais interessante ou oportuno. O efeito é ex nunc, ou seja, só dali para frente. O que já passou, passou. Bom, e para fechar essa nossa análise, tem uma última distinção que é essencial a gente entender. É que nem todo ato é igual. Alguns são tipo receita de bolo, tem que seguir passo a passo sem tirar nem pôr.
Outros já dão um espacinho para o gestor público, tem um jogo de cintura. Olha só a diferença. No ato vinculado, a lei praticamente amarra as mãos do gestor. Se alguém cumpriu todos os requisitos, como passar nas provas da autoescola, a administração é obrigada a emitir a CNH. Não tem o que discutir. Agora, no ato discricionário, a lei dá uma certa margem de escolha. O gestor pode avaliar o que é mais conveniente e oportuno, tipo autorizar ou não um evento numa praça. Mas um alerta importante. Essa liberdade não é um cheque em branco, não. Ela sempre tem os limites que a própria lei estabelece. Então, vamos fazer um resumão? A gente viu a jornada completa de um ato administrativo. Desde o nascimento dele, que precisa daqueles 5 elementos, do confiforme onisbe, passando pelos seus superpoderes, que dão força para ele, e chegando até o seu fim, que pode ser por anulação, se for ilegal, ou por revogação, se não for mais conveniente. E para a gente fechar com uma provocação para pensar, agora que a gente entende essa anatomia toda de um ato do governo, fica a pergunta: até onde o Poder Judiciário pode ir na hora de revisar esse ato? Será que um juiz pode analisar o mérito, ou seja, se a decisão foi a melhor possível? Ou ele só pode ver se a lei foi seguida à risca? Essa aí é uma das grandes discussões do direito administrativo, que coloca a teoria e a vida real frente a frente.